Olá, meus amigos e minhas amigas, estou de volta. A partir de agora eu vou tratar de alguns crimes muito específicos. Eles estão previstos aí na parte especial do Código Penal Militar, no título 7, dos crimes contra a administração militar. Vou falar agora dos crimes previstos do artigo 298 ao artigo 302. Começa no desacato. Então abra o seu material, já localize o artigo 298. Aqui eu tenho uma figura bastante ilustrativa. O crime de desacato a superior. Veja que eu tenho um superior hierárquico. O subordinado conhece a condição desse superior hierárquico e ainda assim pratica a sua conduta no sentido de desacatar, de insultar, de ofender, de humilhar, de menoscabar o superior hierárquico. Então, o primeiro ponto no artigo 298 que você deve identificar já na verificação do tipo infracional, do nome do crime, desacato a superior. Qual é a primeira condição para esse crime? Que tenha um superior hierárquico, e a segunda condição, que o autor seja um subordinado, e a terceira condição, que o subordinado conheça a condição de superior hierárquico daquele contra quem ele pratica a conduta proibida pela lei penal. O verbo núcleo do tipo é desacatar. Desacatar significa insultar, menoscabar, menosprezar, desconsiderar, insultar, ofender. Isso é um desacato. Então nós vamos ver aí na nossa figura em que o subordinado, com o objetivo de diminuir o superior hierárquico, atingir sua dignidade, atingir seu decoro, o chama de cabeção. A gente podia até buscar e dizer assim, não, mas aqui teve uma agressão física, um tapa, não seria a violência contra o superior lá no artigo 157? Talvez, se aqui ficar caracterizado que o dolo desse subordinado é ofender a dignidade, vou tratar disso daqui a pouco, é atingir o decoro ou deprimir a autoridade do seu superior, o tipo penal do artigo 298 vai atrair, porque ele é um tipo penal em que a pena é mais grave, ela é de reclusão até 4 anos. Veja, desacatar, já disse para vocês, nos crimes que eu vou tratar agora, a partir do artigo 298, o único que é propriamente militar é o artigo 298. Crime propriamente militar. Só está previsto no Código Penal Militar com essa redação e só pelo militar pode ser praticado. E aqui ele é praticado por um militar específico, o subordinado. Crime propriamente militar, doloso, porque não existe a previsão para modalidade culposa. E aqui eu vejo o que é desacatar. Reafirmo para você. Faltar com devido respeito com acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar por meio de uma ofensa à dignidade, ao decoro do superior, ou quando o militar busca deprimir-lhe, reduzir a autoridade do superior. Isso é o desacato. Agora, como é que ele pratica? Ele desacata o superior e vai atingir a dignidade do superior hierárquico. A sua ofensa, o seu insulto, quer atingir a dignidade. Atributos moras não, né? Atributos morais da pessoa do superior que infundem respeito, como a honra, a autoridade, a nobreza. Exemplo, chamar o superior de ladrão, no intuito de atingir a sua dignidade. É desacata superior. Ou então ele desacata, buscando atingir o decoro do superior hierárquico. Decoro, atributos físicos não, físicos. Atributos físicos e intelectuais superior. Exemplo, chamar o superior de burro. Olho para o meu superior com o intuito de atacar o decoro, eu digo, até que burro você não, mas com capim porque gosta, né? Eu estou aqui no desacato a superior. E qual é a outra possibilidade que está aí no artigo 298, na parte final? Buscar deprimir-lhe a autoridade. Você, para mim, e merda, é a mesma coisa. Eu estou diante do desacato a superior, quando o subordinado dirige essa expressão a seu superior hierárquico para deprimir-lhe a autoridade. Você é um capitãozinho de nada, ô Cardoso? Aqui eu tenho desacato a superior, que o indivíduo está dirigindo a sua conduta afrontosa no sentido de deprimir a autoridade do seu superior hierárquico. Pena, reclusão, até 4 anos. Isso se o fato não constituir crime mais grave. Delito subsidiário. Se o fato constituir crime mais grave,
o crime mais grave absorve o artigo 298. Agora olha que interessante. Lá no artigo 157, crime de crime de violência contra superior. Se a violência é praticada contra superior, a pena é detenção de 3 meses a 2 anos. Todavia, se é contra o comandante da unidade em que serve o agente, a pena de detenção vira a pena de reclusão, 3 meses a 2 anos, vira 3 a 9 anos. Confere lá no 157, no parágrafo 1º. Agora vai lá no artigo 160, no desrespeito a superior, no parágrafo único. Se o crime de desrespeito a superior é praticado contra oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou comandante da unidade em que serve o agente, a pena do desrespeito a superior aumenta de metade. Agora olha aqui no desacato. No desacato, não vai dizer o quanto ela aumenta. Vai dizer apenas que ela é agravada. Quando o Código Penal Militar não diz expressamente o tanto em que a pena vai ser agravada, nós precisamos buscar um outro artigo, que está lá na parte geral, no artigo 73. Quando a lei não disser, ou não determinar quanto que a pena vai ser agravada ou atenuada, o juiz vai fixar, então, em 1/5 e 1/3, guardados os limites, é claro. Então, veja, parágrafo único, a pena será agravada. Você não precisa saber isso aqui não, eu estou escrevendo só para constar. Ela vai ser agravada de 1/5 a 1/3, mas na prova vai perguntar para você apenas agravada. Ela vai ser agravada se o superior é oficial general ou é o comandante da unidade em que pertence ou a que pertence o agente. Se é na violência contra superior, a pena passa a ser de reclusão de 3 a 9 anos. Se é no desrespeito a superior, é contra o comandante da unidade do agente, a pena aumenta de metade. Se é no desacato a superior, é contra o comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, a pena é agravada. Você precisa saber que aquela pessoa contra quem pratica a conduta é seu superior hierárquico. Tem um caso antigo aqui lá na cidade de Uberlândia. Tinha um determinado indivíduo no interior do estabelecimento comercial, um tenente numa operação deu a determinação para que ele saísse. Ele disse que de lá ele não ia sair. Deram mais uma determinação até que conseguiram tirá-lo do estabelecimento e ao verificar quem ele era, confirmaram que era um sargento da Polícia Militar. Um crime já tinha sido praticado, desobediência no artigo 301. Em dado momento, o coordenador, o superior hierárquico, um outro superior, chegou ao local, foi acionado e chegou ao local. Era o coordenador lá, supervisor. Ele chegou ao local, era um primeiro-tenente. Na hora que ele foi conversar com o sargento não quis conversar com ele, não quis nem pegar na mão dele. Aí o tenente falou, fica na posição de sentido. O sargento já estava preso pela prática de crime, disse assim, vou ficar na posição de sentido, coisa nenhuma. E não é senhor, não. É você, seu tenentinho de merda. Você não manda nada. Praticou o crime de desacato a superior, aqui no artigo 298, crime propriamente militar. Vamos lá no artigo 299. O artigo 299 é basicamente a mesma coisa, porque o verbo núcleo do tipo penal é desacatar. Aqui há necessariamente uma ofensa, aqui há uma falta de acatamento, aqui há uma falta de respeito, aqui ele desmerece, menoscaba, afronta. Isso é que é desacatar aqui no artigo 299. Veja, não é o desrespeito lá do artigo 160, nem no 298, nem no 299. Lá no 160 é uma mera falta de educação, é uma mera grosseria. Aqui no desacato não, no desacato superior, o subordinado quer atingir a dignidade, quer atingir o decoro, quer deprimir a autoridade superior. Normalmente aquelas palavras tidas como de baixo calão, ofensivas, direcionadas a atingir esses elementos específicos, é que transformam o crime em desacato a superior. É bom lembrar, inclusive, que desrespeito a superior é um crime meio. Ele pode ser absorvido pelo desacato a superior. Às vezes o militar fala assim, deixa isso pra lá, esse tenente tá me enchendo o saco. Eu estou no desrespeito a superior. Aí o tenente chama a atenção dele, ele vai e diz assim, tá enchendo o saco mesmo, você não manda nada não, tenente, vai te catar. Aí eu estou no desacato a superior, porque se você não manda nada, busca deprimir-lhe a autoridade. Aqui no 299, haverá também um desacato. Aqui haverá um insulto, aqui haverá uma ofensa, aqui haverá uma conduta inadequada de menosprezo, de menoscabo. Todavia, ela vai ser direcionada a um militar
que está no exercício de função de natureza militar, ou esse militar está agindo em razão dela. Aqui é a vítima, o sujeito passivo. Detenção de 6 meses a 2 anos, é claro, se o fato não constitui crime mais grave. Crime impropriamente militar, doloso, porque não há previsão para modalidade culposa. Sabe qual é o exemplo mais clássico aqui no desacato ao militar no artigo 299? Porque no 299 é o superior desacatando o subordinado. O superior praticando a conduta em detrimento do subordinado. Porque se for o subordinado em desfavor do superior, é o 298. Então o 299 pega aquela situação de militares que são pares ou superior em relação ao subordinado. Exemplo clássico. O cabo corretíssimo estava numa operação de trânsito, quando determinou que um condutor de um veículo parasse. Quando o condutor do veículo parou, ele disse assim: boa tarde, senhor, habilitação e documentação do veículo. O condutor do veículo apresentou o CRLV e a carteira de polícia. Ele era um primeiro sargento competente. O cabo corretíssimo prestou a continência e disse assim: senhor sargento, a carteira de habilitação? Aí o sargento disse assim: não está vendo a minha carteira funcional? O cabo disse a ele: eu estou vendo a sua carteira funcional, mas ela não faz a prova necessária de que o senhor é habilitado. Quero agora a sua carteira de habilitação. Aí o sargento foi e disse assim: é um cabinho de merda mesmo, né? E o cabo olhou para ele, o cabo corretíssimo: senhor sargento, o senhor está preso. Chamou o CPU para conduzir. Qual crime foi praticado pelo sargento em desfavor do cabo? Crime de desacato a militar. Por quê? Ele desacatou o militar no exercício da função policial militar, no exercício da função militar. Agora imagine você que esse mesmo cabo, numa operação de trânsito, tenha feito a notificação do sargento, o sargento não falou nada. Foi notificado lá durante a abordagem policial. A blitz acabou e o sargento ainda estava com o seu veículo estacionado na via pública. O cabo foi para a companhia. Minutos depois, o sargento ficou irritadíssimo e disse: na verdade, esse cabo foi um desaforado, não tinha nada que ter feito a minha multa. Pegou seu veículo e foi até a companhia e lá na companhia desacatou o cabo. O crime é o mesmo. É a parte final do 299. Não foi no exercício da função, mas foi em razão dela. Aí o crime é de desacato a militar, o superior em relação ao subordinado, um par em relação ao outro, detenção de 6 meses a 2 anos, é claro, se o fato não constitui crime mais grave. Crime impropriamente militar, doloso, porque não há previsão da modalidade culposa. Vamos olhar aqui no artigo 300. Desacato a assemelhado ou funcionário. Dificilmente nós vamos ver esse crime sendo praticado. No plano bem teórico é possível, no plano concreto acho difícil. Mas vamos lá, tentar entender no plano teórico. A figura do assemelhado não existe mais, mas na prova, se aparecer, vai aparecer esse nome aí. Desacato assemelhado ao funcionário, você vai saber que o crime existe. A conduta é a mesma. Aqui é o menosprezo, o menoscabo, o insulto, a ofensa. Só que ela é dirigida a quem? Aqui o autor, o sujeito ativo, vai dirigir o desacato a funcionário civil no exercício de função. Veja, a funcionário civil no exercício de função ou em razão dela, mas só será crime militar se o fato for praticado em lugar sujeito à administração militar. Qual é o exemplo mais fácil de você ver isso aqui no plano teórico? Você é militar e seu esposo é civil. Você é militar e sua esposa é civil. Tem um problema lá no Colégio Tiradentes com seu filho. É melhor você ir até lá, você é militar, para tentar resolver? É melhor você pedir o seu esposo que é civil ou a sua esposa que é civil? Eu acho melhor pedir a um deles. Porque se for você militar até lá e se irritar com um funcionário da secretaria que te atendeu e você achar que ele não te atendeu bem e você o insultar, você responderá pelo crime do artigo 300. Desacato assemelhado ao funcionário. No caso, desacato a funcionário civil no exercício da função, mas só será crime militar se for praticado em lugar sujeito à administração militar, dentro do Colégio Tiradentes. Agora não precisa ir lá não. Pega esses ASPM aí que serve no seu batalhão, servidor civil da Polícia Militar, lá na secretaria ou na P1, servidor civil trabalha lá com processos administrativos. Você foi lá pegar um processo administrativo, ele por alguma razão demorou, você achou que ele não te atendeu mal, você vai e xinga esse servidor civil no exercício da função em lugar sujeito à administração militar. Crime militar, pelo menos em tese. Artigo 300,
desacato assemelhado ao funcionário. Por quê? Era um funcionário civil e o fato aconteceu em lugar sujeito à administração militar. A pena aí prevista é a mesma pena do artigo 299 do desacato militar, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave, crime impropriamente militar, crime doloso, porque não há previsão para a modalidade culposa. Vamos ao artigo 301, desobediência. O que é desobedecer, né? Desobedecer é não acatar. Desobedecer é não cumprir. Desobedecer é não fazer aquilo que lhe foi determinado diante de uma ordem legal. Isso é desobedecer. Desobedecer é crime contra a administração militar. Assim como desacato superior, desacato militar, desacato assemelhado ao funcionário são crimes contra a administração militar. Quando alguém pratica essas condutas, ele perturba o regular funcionamento da administração militar. Aqui, você, policial militar, está no exercício da sua função e dá uma ordem para alguém, no exercício da sua função pública. Essa ordem é legal, aquele alguém tem que cumprir. Se ele é um civil e não cumpre a sua ordem, ele responde no Código Penal Comum pelo crime de desobediência. Se aquele que não cumpre a sua ordem é um militar, ele responde no Código Penal Militar pelo crime de desobediência. Lembra do sargento que eu falei no desacato superior, que falou que o tenente era um tenentinho de merda? Ele estava no interior de um estabelecimento comercial, de um bar. O tenente deu a ordem para ele sair. Ele disse que não ia sair. O tenente repetiu a ordem. Ele falou que não ia sair até que conseguiram retirá-lo do interior desse estabelecimento. Que crime praticou? Desobediência. Na desobediência, no artigo 301, a ordem é genérica. Entenda a desobediência como aquela ordem que você daria para qualquer pessoa. Aquela ordem que você daria por um civil, por exemplo. O civil só não vai cometer o crime do 301 porque no âmbito da Justiça Militar Estadual, ela não processa e julga civil. Agora, ele vai responder na Justiça Comum. Agora, se for um militar, ele responde no 301. Por quê? Olha o que diz o 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Pena de detenção até 6 meses. Crime impropriamente militar, crime doloso, porque não tem previsão para modalidade culposa. O que você tem que pensar aqui na desobediência? Lá no 163 da recusa de obediência. Como é que é o crime da recusa de obediência? Recusar a obedecer ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Se na sua prova não apareceu ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução, vai ser o crime do 301. Se apareceu que é assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução, é recusa de obediência. Essa é a principal distinção. Aqui na desobediência, é um superior também, ou melhor, um superior também pode praticar. Você está numa operação, chega em determinado local e determina que todos encostem na parede para que você faça a verificação diante de uma fundada suspeita. Alguém vai e diz assim, eu não vou fazer. Você repete a ordem para ele não ter dúvida. Ele fala, eu não vou fazer, você vai lá e o constrange a fazer nos limites legais. Depois constata que ele é um militar, seu superior hierárquico. Preste a continência regulamentar, dê a voz de prisão. Qual crime? Desobediência do artigo 301, porque é uma ordem de autoridade, no caso você, no exercício da sua função. O 301 estará presente. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 302. Eu nunca vi o crime do artigo 302 cair em prova. Não quer dizer que ele não vai aparecer. Ingresso clandestino. Esse crime existe, tá? Ingresso clandestino. Olha o verbo que orienta a conduta proibida pela lei penal. Penetrar. Penetrar aqui significa adentrar. Penetrar aqui significa ultrapassar os limites. Ultrapassar os limites. Adentrar. Isso que penetrar significa. Penetrar em fortaleza. Não existe essa figura atualmente. Mas vamos lá. Penetrar em fortaleza. Entrar em um quartel. Entrar em um estabelecimento militar. Em um navio. Em um hangar. Em uma aeronave. Claro que tudo militar. Entrou numa fortaleza, no quartel, no estabelecimento militar, no navio, na aeronave, no hangar ou... Vamos parar por aí. Esse artigo 302, a primeira parte dele é exemplificativo.
ele não encerra todas as possibilidades. Ah, é num quartel, é numa fortaleza, é no estabelecimento militar, é numa aeronave, é no hangar, é no navio, ok, mas olha o que vem depois. Ou outro lugar, qualquer outro lugar, sujeito à administração militar. Então, outro lugar sujeito à administração militar também vai permitir a configuração desse crime. Mas, por enquanto, não tem crime, né? Ele penetrou em uma fortaleza, em um quartel, em um estabelecimento. Isso não tem crime como regra. Todo mundo entra em quartéis. Ou pode entrar em quartéis. Pode entrar em unidades militares. Pode entrar em navios, em aeronaves. Até aí tudo bem. Onde é que o crime se aperfeiçoa? Quando a pessoa entra nesse local por onde seja defeso. Onde seja defeso, por onde é proibido. Defeso é proibido. Entrou num quartel saltando o muro, crime do artigo 302, porque saltando o muro é proibido. Ou por onde não haja passagem regular. Veja, não tem passagem regular. Não tem caminho aberto por ali. Existe uma cerca fechando, uma cerca viva. O indivíduo embrenha no meio dessa cerca viva e por ali entra no quartel. Crime do artigo 302, ingresso clandestino. Ou então, a terceira possibilidade, ele iludir a vigilância. Ele engana a sentinela, por exemplo. Ele engana o vigia. Então o crime só existe quando alguém entra num quartel, quando alguém entra num estabelecimento militar, por onde seja defeso, por onde seja proibido, ou quando não tiver passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou do vigia. Vou te dar alguns exemplos. Aqui em Belo Horizonte, quartel do Batalhão Rotan, todo mundo conhece, visualiza aí. No quartel do Batalhão Rotan, ele faz um muro ali na divisa com a linha férrea onde passa o metrô. Se um civil, através da linha férrea, saltar o muro do Batalhão Rotan e for pego no interior do Batalhão Rotan, ele não vai responder pelo crime do artigo 302, porque a Justiça Militar em Minas Gerais, ou a Justiça dos Militares Estaduais, não tem competência para processar e julgar o civil. Aí nós vamos procurar no Código Penal Comum se tem algum crime para ele. Se a sentinela tiver visto e determinado que ele não entrasse, ainda assim ele entrou, é desobediência lá no Código Penal Comum. Isso para o civil, porque ele não responde perante a Justiça Militar. Se esse mesmo civil, aqui em Belo Horizonte, for ali no Barro Preto, no quartel do 12º Batalhão de Infantaria, Batalhão do Exército, saltar o muro do Exército e for pego lá dentro, ele responde pelo 302. Porque a Justiça Militar Federal tem competência para processar e julgar o civil. Aí o civil vai ser julgado por ingresso clandestino, crime de mera conduta. Basta penetrar aí os limites do quartel que o crime se consumou. Mas no âmbito estadual, o civil não comete. Agora pensa você, num exemplo bem teórico, tá? Você está aqui na Academia da Polícia Militar em Belo Horizonte, lá na Escola de Formação de Soldados, e precisa ir para a pista de atletismo. Quando você chega naquele portão que divide a Escola de Formação de Soldados com o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, você vê que o portão está fechado. Só que tem uma cerca viva, bem ali ao lado da pista onde há o treinamento com os animais. Você se embrenha no meio daquela cerca viva, sai arranhando naquela cerca e cai lá dentro do quartel do RCAT. Você praticou crime? Sim. Artigo 302. Ingresso clandestino. Você entrou em outro quartel por onde não havia passagem regular. Olha um outro caso, teórico. Há alguns anos, isso acontece com frequência, mas o relato é que teria acontecido, mas vou trabalhar como teoria. Alguns militares tinham a determinação que depois de 10 horas da noite, militares não poderiam, cadetes, não poderiam entrar na Academia da Polícia Militar, eles tinham que ter recolhido mais cedo. Quando os militares chegaram na porta do Portão das Armas, a sentinela disse que eles não poderiam entrar, os cadetes, que tinha uma determinação do coordenador. Eles deram a volta e foram no quartel da cavalaria. A sentinela tinha a mesma determinação. Um dos cadetes ficou conversando com a sentinela e desviou a atenção da sentinela, iludiu a vigilância. Enquanto ele conversava com a sentinela, os outros dois entraram no quartel. Aqueles militares praticaram qual crime? Ingresso clandestino. Em qual parte? Na parte final do 302, iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos,
Se o fato não constituir crime mais grave. Crime impropriamente militar, doloso, porque não tem previsão para modalidade culposa. Por que é impropriamente militar? Porque, teoricamente, qualquer pessoa pode praticar, inclusive o civil. O único crime desses que nós estudamos, 298, 299, 300, 301 e 302, que é propriamente militar, é o 298, o desacato a superior. Vamos a algumas questões. Primeira delas, durante turno operacional com várias viaturas, o superior, na função de comandante do turno, determina pela rede de rádio, canal público de comunicação, determinou pela rede de rádio certos procedimentos para uma guarnição que lhes são subordinadas. Para uma das guarnições que lhes são subordinadas. Pela própria rede de rádio, o comandante da guarnição, na rede de rádio. Vamos lá. O comandante da guarnição que recebeu a ordem de seu superior responde ao comandante de turno de forma a menosprezar a autoridade representada pelo seu superior hierárquico, desdenhando-lhe, deprimindo-lhe a autoridade. Considerando o previsto no Código Penal Militar, marque a resposta correta. A resposta é desacato a superior, né? Ele foi desacatar o seu superior, ele responde de forma a menosprezar a autoridade representada pelo superior, desdenhando-lhe, deprimindo-lhe a autoridade. Veja, o desrespeito ao superior pode ser praticado por qualquer meio, através de palavras, através de gestos, por escrito, por exemplo, e no desrespeito, no desacato ao superior, no artigo 298, não precisa estar na presença de ninguém. No desacato ao superior, não precisa estar na presença de ninguém. Aí alguém aí do outro lado pode perguntar assim, mas como é que vai provar? Provar é outra coisa, moço. Eu estou dizendo que é crime. Como é que a prova vai se dar? É um momento posterior. No desrespeito ao superior, no artigo 160, tem que ser na presença de outro militar. No desacato ao superior, não. Então vamos ver as alternativas. Letra A. A conduta caracteriza o crime de desrespeito ao superior? Não. Aqui não é uma falta de educação, não é uma grosseria. Aqui é uma conduta dolosa dirigida para desdenhar da autoridade, deprimir a autoridade, diminuir a autoridade. Letra B. O que afasta a hipótese de a conduta caracterizar o crime de desrespeito ao superior é o fato de não ter sido realizado na presença física de outro militar? Isso não é desrespeito ao superior, em primeiro lugar. Isso é desacato ao superior. Desrespeito ao superior é mera grosseria, mera falta de educação. Aqui não é o que está presente. O que está presente nessa questão é um desacato, uma ofensa buscando aminar o seu superior. Letra C. A conduta caracteriza o crime de desacato ao superior? Sim. Artigo 298 do Código Penal Militar. A conduta caracteriza o crime de recurso de obediência? Não. Não houve nenhuma determinação, não houve nenhuma ordem que foi descumprida. É desacato a superior. Vamos à próxima. Com base no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Um sargento PM, estando de folga e embriagado, que se recusa a identificar-se a um tenente PM fardado durante o atendimento de uma ocorrência, dirigindo-lhe palavras de baixo calão, com frases e expressões que demonstram a intenção de desqualificar sua autoridade oficial e menosprezá-lo, comete qual crime? Ora, ele recusa a se identificar. Eu poderia trabalhar com algum crime específico, mas não trabalhou com esse crime. Disse apenas, ele se recusa a identificar e dirige a seu superior hierárquico palavras de baixo calão. Palavras de baixo calão são palavras ofensivas. Tem que explicar para mim quais são elas, para eu poder determinar que crime foi. Mas continua. Com frases e expressões que demonstrem sua intenção de... Aqui está o crime. Intenção de desqualificar sua autoridade oficial e menosprezá-lo. Atingir sua dignidade, seu decoro ou deprimir-lhe a autoridade, crime de desacato a superior. É crime de desrespeito a superior? Não. Por quê? No desrespeito a superior, primeiro, tem que estar na presença de outro militar. Segundo, desrespeito a superior é uma mera grosseria, uma mera falta de educação. Lá não tem o objetivo de desqualificar o superior. Lá não tem o objetivo de menosprezá-lo. Não é desrespeito a superior. Letra C. Apenas transgressão disciplinar por estar embriagado? Não. O fato do militar estar embriagado não afasta, a princípio, sua responsabilidade. Ele responderá pelo crime que praticou. Letra D. Crime de desacato militar? Não. Por que não?
porque foi contra um superior hierárquico. Tem tipo penal específico. Desacato a superior. Então eu olho para cá, vejo que apenas transgressão? Não. Crime de desrespeito a superior? Não, porque foi mais grave. Desacato ao militar? Não, porque foi em detrimento. Foi em desfavor de um superior hierárquico. Vamos dar uma olhada nessa questão. 2 militares concertam-se no pátio do aquartelamento, desarmados, com a finalidade de protestar contra a ordem recebida de um superior que determinava que ninguém poderia estacionar no pátio do quartel. De acordo com o Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Veja o verbo que orienta essa questão. 2 militares concertam-se. Crime de concerto é crime de ajuste, de acerto, de combinação. Aí continua. Concertam-se no pátio do aquartelamento, desarmados, com a finalidade de protestar contra a ordem recebida de um superior que determinava que ninguém poderia estacionar no pátio do quartel, de acordo com o Código Penal Militar. Qual é a alternativa correta? Letra A. A conduta dos militares se amolda ao crime de conspiração? A princípio, sim. Vamos na B. A conduta dos militares se amolda ao crime de motim? Não. Por que não? Eles apenas estão consertando, ajustando, combinando, de posteriormente protestar contra a ordem recebida do superior. Eles ainda não estão protestando contra ela. Eles estão combinando de no futuro fazer isso. Então não é motim. Vamos na letra C. Configura o crime de revolta? Não, porque a questão ainda diz assim, desarmados. Vamos na letra D. A conduta dos militares se amolda ao crime de desobediência? Não, porque é um crime de conserto, ajuste. Se você quer saber ou lembrar disso, você vai lá no artigo 152. O que tem no artigo 152 do Código Penal Militar? Conspiração. E como é que é a narração do tipo penal? Concertarem-se militares para a prática do crime previsto lá no artigo 149. Concertarem-se, ajustarem, acertarem, combinarem os militares para a prática de crime previsto no artigo 149, para a prática de crime de motim ou crime de revolta. Resposta correta, a conduta se amolda ao crime de conspiração. Vamos para a próxima questão. Marque a alternativa correta. De acordo com o Código Penal Militar, o militar que recusa obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, cometerá o seguinte crime militar. Militar que recusa obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução, artigo 163, recusa de obediência. É violência contra superior, gente? Claro que não. É descumprimento de missão? É letra D? Desacato a superior? Não. Não é desacato a superior. Ele recusou obedecer a ordem. Não é descumprimento de missão. Ele não descumpriu uma missão que lhe foi dada. Aqui ele está se recusando a obedecer a ordem. Não é violência contra superior. É recusa de obediência. Artigo 163 do Código Penal Militar. Com essa questão, encerro essa aula e já te espero brevemente na próxima. Até lá.